Graças a Paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, sexta-feira, dia conhecido como Sexta-feira de Páscoa. Então, vamos estar lendo os capítulos 22, 23 e 24 do livro de 2 Samuel. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 22 de 2 Samuel está escrito: E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos, e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. O meu Salvador da violência me salvas. Ó meu Salvador da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, invocarei, e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte. As torrentes dos homens ímpios me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça das suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incendiaram dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo dos seus pés. E subiu sobre um querubim, voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs das trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor de sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e o dissipou, raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram. Pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto enviou e me tomou e tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu poderoso inimigo e daquele que me tinha ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. E tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido, e o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me destes o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me viestes a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus pés. Persegui os inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço dos meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador,
Sim, para o Senhor, porém, não lhes respondeu. Sim, para o Senhor, mas, porém, não lhes respondeu. Então os moí como o mó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Os filhos de estranhos desfaleceram e, cingindo-se, saíram dos seus esconderijos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Capítulo 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos poderosos de Davi, que Davi teve: Jezebe, Bassebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refidim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse-me: guarda-me o Senhor de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que me foram com risco de sua vida? De maneira que não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruí, era chefe de 3. E este lançou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha um nome entre os 3.
Porventura este não era o mais nobre dentre esses três, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros três não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a própria lança dele. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 poderosos. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Elhanã, filho de Dodó, de Belém. Somá, Arodita. Élica, Arodita. Elés, Pautita. Ira, filho de Ix, Tecoíta. Abiezer, Anatotita. Mebunai, Uzatita. Zalmon, Aoíta, Marai, Netofatita. Elebe, filho de Baná, Netofatita. Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaia, Piratonita. Ridai, do ribeiro de Gaás. Abialbon, Arbatita. Asmavete, Barumita. Eliada, Saalbonita, e os filhos de Jazem e Jonas. Samá, Ararita. Aião, filho de Sará, Ararita. Elifelete, filho de Asbai, filho de Umacatita. Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Esrai, Carmelita. Parai, Arbita. Igal, filho de Natã, de Zobá. Bani, Gadita. Zeleque, Amonita. Narai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira e Trita. Garede e Trita. Urias, Eteu. 37 ao todos. Capítulo 24. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E incitou Davi contra eles, dizendo: Vai e enumera Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: Agora percorre a todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães dos exércitos da presença do rei para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e acamparam-se em Aroé, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazé. E foram a Gileade e à terra baixa de Ródize, também foram até Dan-Jaã e ao redor de Sidom, e foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o lado do sul de Judá, a Beceba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai, e diz a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. E foi, pois, Gade a Davi, e fez-o saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que 3 meses fujas dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta ele dá ao que me enviou. Então disse Davi a Gade:
Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na ilha de Araúna o Jebuseu. E Davi subiu, conforme a palavra de Gade, e como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Araúna, e viu que vinham para ele o rei e seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna como um rei ao rei. E disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata, e edificou ali Davi um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Mais um livro da Bíblia está ficando para trás. Amanhã estaremos começando a leitura do livro de Reis, do primeiro livro de Reis, e estaremos lendo os capítulos 1, 2, 3 e 4. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se ele assim permitir.